Desafio para os ateus. Eita, vamos lá. Vocês são muito inteligentes, né? Sim, bastante. Todos nós somos. Então eu quero desafiar vocês o seguinte. Imagina que isso aqui foi criado pelo nada. Como não existe Deus para vocês, o nada veio a criar tudo que existe. Não, nada não cria nada. Uma pergunta muito difícil para quem é ateu. Eita, quando esses caras vêm fazer desafio, dá até medo. Por que existe algo em vez do nada? Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Olá, meus nobres. Voltei com novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo para o canal Portão de Saída. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem interessante, bem legal. E tem um tema no vídeo de hoje. Racionalidade versus burrice religiosa. Então, eu vou usar como matéria o vídeo de hoje, o que está no canal de um colega nosso, de um ateu sensacional, do canal Mentalizando. Eu não lembro assim o nome dele aqui, não deu para pegar o nome dele aqui, mas alguém que sabe o nome desse rapaz aqui, que é outro defensor da racionalidade. O cara é super inteligente e usa a inteligência. Todo ser humano é inteligente. Usar é outra coisa. E eu gosto muito dele, assim como o Edson Torchil também. Né? Tanto que tem um vídeo legal do Edson Torchil que eu vou trazer aqui novamente. Que é um cara que está crescendo na internet. Estou feliz com isso. Mas vamos ver aqui o desafio de religioso. Desafio burro de religioso para ateu. Deixando claro, antes de mostrar, não tem como religioso nenhum desafiar um ateu. Não é porque o ateu é mais inteligente, não é porque o ateu é melhor, não é porque o ateu sabe de tudo, não, gente. Não é isso, não. É que o desafio de um religioso contra, ou seja, para um ateu, seria um desafio de resultado sobrenatural, de prodígios, alguma coisa, através da fé, através do que está escrito como promessa e também como poder dado e adquirido. Não é dom, não é dom. Deixando claro, todo religioso que fala que não acontece milagre nos dias de hoje, não acontece prodígios nos dias de hoje, morto não ressuscita mais através da oração de um crente, e paralítico não anda mais, um amputado jamais será curado, porque não é a vontade de Deus. Isso aí é uma mentira do próprio religioso que não consegue provar que a fé existe, que a fé funciona. Existe, ela existe, mas funcionar não funciona. O que está escrito no Conto do Vigário é uma promessa e uma determinação já dada de um poder dado a quem tem fé. Todos que têm fé teriam que ter este poder. Esses sinais seguirão aos que crerem. Está lá em Marcos 16, pode conferir. Então, se você não crê, então tudo bem, o sinal não vai acontecer. Mas se você diz que crê e o sinal não acontece, é porque um dos dois está mentindo. Ou você ou o texto. Eu acho que você tem fé, agora não funciona. Vamos ouvir aqui, vocês vão ver aqui do lado, né? Do lado aqui, o nosso amigo Mentalizando, falando sobre essa questão aqui do desafio besta de dois religiosos. Vamos assistir? Desafio para os ateus. Eita, vamos lá. Vocês são muito inteligentes, né? Sim, bastante. Todos nós somos. Então eu quero... Como é que ele reconhece, né? O seguinte. Imagina que isso aqui foi criado pelo nada. Como não existe Deus para vocês, o nada veio a criar tudo que existe. Não, nada não cria nada. Agora, imagine você ateu, que é um cara inteligente. Imagina que isso aqui foi criado pelo nada. Como não existe Deus para vocês, Na verdade, Deus e nada é a mesma coisa. o nada veio a criar tudo que existe. Inclusive criou esta pimentinha aqui, ó.
Não, quem criou essa semente foi uma substância natural chamada matéria amorfa. Agora, imagine você ateu, que é um cara inteligente. Cria apenas a semente. Então faz o seguinte, ora com toda a sua fé e pede Jesus para criar uma nova semente para nós. Vamos ver se realiza, vamos ver se ele cria. Se o Jesus está lá no céu, sentado num trono, esperando você morrer para te julgar, quem que está fazendo a semente brotar aqui na terra? Então, para mim, não é Deus nenhum que está fazendo, nem Jesus, nem Horus, nem Krishna, nem Ganesh, nenhum desses deuses. Para mim, é uma matéria natural, uma energia que existe naturalmente. Você sendo bom ou você sendo mal, ela vai funcionar do mesmo jeito. Você pode plantar um pé, uma árvore de veneno, uma semente venenosa que ela vai nascer, uma erva daninha vai nascer do mesmo jeito. Então, meu amigo, não é Deus bondoso nenhum que está criando nada. É uma energia natural que faz as coisas acontecerem à reveria. Seja bom ou seja mal, vai nascer do mesmo jeito. Então não me venha com esse papo falar que ateu disse que o nada criou. Ateu não fala nada disso, não. Eu sei, vocês que inventam isso. Ah, se não foi Jesus, foi o nada. Essa é uma opção que você deu. Você deu essas duas opções. Para mim, nenhum dos dois. Nem Jesus, nem Krishna, nem Ganesha, nem Horus, nem nada. Não foi nada. Quem criou isso aí foi a substância que cria todas as coisas. As coisas acontecem naturalmente. A partir da emanação do Big Bang ali, as coisas começaram a se formar. Não tem Deus nenhum controlando nada e nem criando porcaria nenhuma. Para mim foi uma substância quântica chamada matéria amorfa de puro átomo. Uma pergunta muito difícil para quem é ateu. Eita, quando esses caras vêm fazer desafio dá até medo. Por que existe algo em vez do nada? Observe, essa é uma pergunta bem simples, se você for parar para analisar, mas é uma pergunta muito profunda. Por que existe algo ao invés de nada? Você acha que eu nunca parei para pensar nisso? Não, parceiro. Você acha que eu nunca parei de frente a uma árvore lá na roça e fiquei viajando naquela árvore, pegando nas folhas dela e falando, gente, isso existe. Pessoal, para vocês que estão assistindo, isso é mais profundo, sim. Isso é bem profundo, porque você vai reduzindo aquela árvore, vai retrocedendo. Ela tem que ter surgido de alguma coisa, de algum lugar. E essa outra coisa, você vai voltando, você acaba entrando numa loucura mental, você não chega a lugar nenhum. Não só isso, sem Deus fica extremamente difícil explicar o porquê que o universo existe. Não, difícil é explicar como um Deus cria alguma coisa, porque para mim eles não têm poder nenhum. Para os gregos foi Zeus que criou o universo, para os hindus foi Krishna, lá para o Zoroastra foi Ahura Mazda, lá para outras culturas foram outros deuses, lá no Sumério foram outros, lá na ilha no Pacífico foi o Rambo, para o cristianismo foi Jesus, não foi nenhum desses deuses, nenhum. E não me interpretem de forma errada. As teorias científicas, como o Big Bang, explicam como o universo evoluiu, mas não explica o porquê que ele surgiu, ou o que causou o próprio início do espaço, tempo e matéria. Mente do todo, meu amigo. Você sabe o que é todo? Você já ouviu falar em vácuo quântico? Matéria amorfa, que é a matéria primordial do universo, que é a mesma matéria da nossa própria consciência? Mente universal. Você já ouviu falar nisso? Aí você vem reduzir isso a um mísero deusinho criado pelo homem. Deus mandava Moisés passar a espada em criança. Deus mandava você pegar a nossa serpente motivo. Deus diz que ele é vingativo e ciumento. Deus mandava você apedrejar sua filha quando ela não casava. Isso é Deus. Isso é a definição de um Deus antropomorfizado criado pelo homem. Isso é Deus. Agora essa outra coisa imensa que criam as coisas, que criou inclusive a emanação do Big Bang, não é nenhum desses deuses aí que eu mostrei, ó, nem Jesus, nem Zeus, nem Jeová, nenhum dessas porcarias, nenhum deles. Vocês assistiram, né? Quero mandar um abraço a esse rapaz aqui, Mentalizando, né? O nome do canal dele. E ele faz vídeo para o Quai, faz vídeo para o Instagram, para o TikTok, né? Os vídeos dele são legais, viu, gente? Olha só. Racionalidade versus burrice religiosa. Todos são inteligentes. Usar a inteligência é outra coisa. Desprender da crença de um Deus é outra coisa. Porque isso vem desde a infância. O contraponto principal de um religioso que coloca Deus em tudo, o Deus na mente do religioso é uma muralha. Ele só vai até ali, aí acaba em Deus. Ele não para pensar no todo e nos detalhes. Né? Você viu que o segundo aqui, ele fala de Big Bang, ele fala de ciência.
mesmo ele falando de Big Bang, que o Big Bang não sabe. Cara, e como é que a religião sabe? Se o Big Bang não sabe, como é que a religião sabe? Ninguém sabe de nada. É um mistério. Há um mistério. Agora, uma coisa eu quero dizer. Cara, o cara que acredita, que fala que o ateu acredita que as coisas vieram do nada. Só que ele acredita em um Deus que veio do nada. Que não tinha nada antes de Deus existir. Aí Deus existe do nada. Ele é do nada. Aí tudo bem, aí ele vai dizer que Deus sempre existiu. Se ele dizer que Deus sempre existiu, existe aí um contraponto, existe aí um paradoxo, existe aí uma contradição muito grande de ele dizer que Deus sempre existiu, se está escrito que o próprio Deus ele é construtor de tudo. Se ele construiu tudo, ele existia antes de tudo ser construído, ele era o que então? Ele era o nada. Aí tá dizendo que Deus fez o bem. Eu até já falei isso em outros vídeos, mas tem que deixar claro aqui para esses bestas religiosos aí. Se Deus fez o bem, antes do bem existir, não existia o bem, mas Deus existia. Deus já existia antes do bem. E o que era Deus antes do bem? Antes do mal, antes das trevas, antes da luz. Deus é toda luz, é um ser de luz. Só que está escrito no conto do vigário que ele fez a luz. Foi ele que construiu, ele criou a luz. Como é que Deus cria a luz? Ele existe antes da luz ser criada, porque você só cria uma coisa quando você existe antes. Deus era o que antes da luz ser criada? Há trevas, mas está escrito também que ele criou as trevas. Se Deus criou as trevas, Deus criou a luz. Ele existia antes das trevas e da luz existir aonde? Ou seja, o próprio religioso, ele passa o tempo todo acreditando em um Deus que veio do nada. Que realmente é uma coisa do nada e surgiu. Aí ele joga isso pro ateu. Cara, o ateu naturalista, o ateu evolucionista, o ateu que trabalha em cima de constatação científica, constatação, não tudo que a ciência sabe de tudo, não. Tem muitas teorias. O ateu sabe disso. Ele vai entender que as coisas vieram de matérias mortas, assim como o rapaz falou, matérias mortas, uma propriedade morta. E ali vai se unindo, acontece a mágica da vida. Por conta de quê? Por conta de zona habitável, uma distância favorável, algumas coisas vão surgindo aí, algumas no próprio espaço sideral, tá? Alguma coisa orgânica, um tipo de umidade, vai se unindo átomos, células, partículas, moléculas, tá? Nebulosas, enfim. E isso aí é uma questão de tempo, de milhões e milhões de anos para uma coisa aí e colocando na outra e aí a coisa vai acontecendo. Isso é um pensamento meu. É verdade 100% que eu estou falando? Não. Eu estou falando que é uma análise da minha consciência e baseado na ciência. Mas nós não sabemos de tudo. Não sabemos de tudo. Agora, quando vai falar de um Deus, o religioso ele determina que ele sabe de tudo por conta de um Deus. Um Deus que ele não consegue explicar. Ele vai para dentro de uma igreja, adorar, louvar, bendizer, falar coisa besterol. Então ele está dando uma explicação de um Deus que nem ele consegue explicar. Se você chegar para qualquer religioso e perguntar, você consegue explicar o seu Deus? Não. Mas se ele está dentro de uma igreja, se ele está dentro de uma vertente, se ele está dentro de uma crença, se sacrificando ali, seguindo regras e dogmas, ele não está explicando alguma coisa? É uma explicação, cara. O cara está dando uma explicação. Diz, não, existe um Deus em que quer que eu faça isso. E não é explicação. É por isso que eu falo o seguinte, eles reconhecem que nós somos inteligentes, mas eles precisam reconhecer que nós usamos a inteligência. Porque eu também reconheço que todo ser humano é inteligente. Ele é inteligente, todo. Pode ser religioso ou ateu. Agora, usar a inteligência é que é difícil, não é todo mundo. E tem gente que tem um QI diferente de outro. Tem gente que realmente, geneticamente, naturalmente, ele traz um poderio maior mental do que outro. É por isso que eu relevo muito. Eu relevo muito, porque tem gente que não consegue ter a mesma velocidade mental que eu tenho. E tem gente que tem uma velocidade mental ainda mais do que eu, que consegue chegar mais além do que eu. Então não sou mais inteligente do que ninguém. Mas quando você vai conversar com um religioso impregnado na crença dele, aí você começa a entender que a inteligência dele teve uma muralha ali.
Ele não consegue ir mais, porque a mente dele tem um limite. E o limite pode ser menor do que a mente de um racional que deixa de crer nessas besteiras por conta de ver fatos. Essa é uma realidade que todos têm que entender. É uma realidade, fatos. Basta olhar para os lados. Eu tenho um amigo chamado Cleito, quero mandar um abraço ao Cleito, que ele fala o tempo todo comigo isso. Basta olhar para os lados, cara. Olhar para cima, para baixo, você vê que não tem Deus nenhum intervindo em lugar nenhum. E quando acontece um acidente, alguém tá lá pedindo por misericórdia ao mesmo Deus que eles acreditam, pedindo misericórdia e morre de uma situação tão trágica. Uma criança que morre, gente que passa por violência, gritando pelo mesmo Deus, acreditando o tempo todo e nada acontece a favor. Então isso é uma prova de que não tem Deus nenhum, lugar nenhum, em lugar nenhum. Como surgiu, como estamos aqui, existe um mistério que não sabemos e nunca vamos saber. Mas é muito mais sólido você dizer, vamos viver pela vida física e pronto, acreditar ou não. Então o que é que acontece? O problema todo é esse. Então por isso que eu digo que eu relevo muitas coisas aqui, porque tem gente que não vai acompanhar a velocidade da minha mente. É a mesma coisa, você coloca um Fusca, do outro lado você coloca uma Hilux. Aí começa uma corrida. Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro? Com certeza absoluta é a Hilux, rapaz. Por conta mais moderna, corre mais, tem mais estabilidade. O Fusca nem radiador tem. Então como é que eu vou cobrar de um religioso que a mente deles tem aquele limite? Chegou naquele limite e acabou para ele, é tudo que ele é aquilo, para uma mente que é um pouco mais avançada. Tá? Quando eu estou dizendo isso, estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mais inteligente do que ninguém não. Tem muita gente muito mais inteligente do que eu também. E tem gente dentro da religião que tem uma inteligência muito, mas só que a religião impregnou na mente uma parte do cérebro que abafou. E ele acredita em religião, em crença em Deus, isso por conta de tradição, por conta de família, de tempo. Isso aí virou uma crosta na mente. E ele está perdendo muito, porque ele deve ser até mais inteligente do que eu, mas ele tem um lado do cérebro que está atrofiado. Se ele conseguisse desligar aquele lado ali, ou seja, ligar aquele lado do cérebro, ele faria coisa muito mais do que Antônio Galvão está fazendo aqui, em qualquer coisa. Agora a religião, ela tem este papel de atrofiar uma parte do cérebro humano. E joga ele pro campo da fantasia e faz ele acreditar na fantasia. Aí o cara pega uma acerolazinha e vem tentar desafiar um ateu. O outro vai tentar desafiar um ateu em um besterol falando de Big Bang. Então, gente, então um abraço, rapaz aí, o ateu aí que deu as respostas precisas. E é isso aí, cara, a vida é física. Você acha que... Aí, observa, quer ver o contraponto também desse Deus? Ó, um Deus que conhece o futuro, ele faz dois seres humanos. Ele faz um que vai ser ateu e o outro que vai ser religioso. Aí ele já tá vendo lá no futuro, os dois, o ateu e o religioso ali discutindo ou debatendo sobre a existência e a inexistência dele. Aí Deus já fez pra isso. Deus fez o Antônio Galvão, fez o Jason Ferrer, fez o Miranda, fez o Sabino, fez qualquer ateu que tá aí na internet, o Edson Toshio, o rapaz aqui do Mentalizando. Deus fez, mas Deus já via lá na frente. Só eles vão ser religiosos no início e no final eles vão ser ateus e o pau vai quebrar, porque vai ser ateus discutindo com religiosos. Mas Deus já sabia de tudo isso. Ele não impediu. Ele vai dizer, não, esse daqui não vai nascer. Antônio Galvão, nascer pra quê? Nada. Porque eu tô vendo aqui que se ele nascer, ele vai ficar 25 anos na religião, vai ver todos os podres da religião evangélica, todas as mentiras, aí ele volta e vai descer a ripa em mim. Não dá não. Vai dizer que eu não existo, aquela coisa toda. Não, de jeito nenhum. Seria muito mais fértil pra este Deus, né? Ele, não vai nascer sim. Eu quero ver, porque eu quero dar risada da cara desses ateus e também na cara desses religiosos na hora que estiverem contendendo ali e debatendo sobre a minha existência ou inexistência. Aí eu tô aqui descendo a ripa da mentira religiosa e você tá aí colocando mensagem burra aqui, defendendo a religião, e Deus tá de lá, de braço cruzado, dando risada. Dois trouxas, dois burros, eu aqui, o outro que tá dizendo que eu existo, mas não sabe nem como é que eu sou. Aí, muitas vezes ele tá acreditando no Deus cristão e muitas vezes é outro Deus, né? Ele fala, rapaz, ele tá acreditando no Deus da Bíblia, e ele tá defendendo um Deus que mandava matar criança. Ele tá defendendo um Deus que mandava matar e rasgar no meio, rachar no meio mulher grávida. Ele tá acreditando num Deus que mandava violentar crianças, mulheres. Não. Esse daí, esse religioso, tá pior do que o ateu. Tá pior do que o ateu. É, Deus.
Claro que isso aqui é uma brincadeira, mas... Cara, é simples. Racionalidade versus burrice religiosa. De que lado você está? Fico por aqui, mas volto. Antônio Galvão, portão de saída. Volto no outro canal. Tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antônio Galvão.